Olá, paz do Senhor Jesus. Bem-vindos a mais uma edição de Lições Bíblicas em Ação, um programa da Assembleia de Deus, Ministério do Belém em Cruzeiro, pastoreada pelo pastor Isaac Strobel. Eu sou o pastor Gesiel Oliveira e o tema de hoje, um tema maravilhoso e importantíssimo, é orando e jejuando como Jesus ensinou. Estas lições bíblicas têm por finalidade levar até você, professor, professora, um subsídio para que você no próximo domingo possa estar ministrando a sua aula com muita dedicação. Esse trimestre estamos estudando sobre os valores do reino de Deus. E falar sobre oração, quando nós estudamos sobre oração, sobre o jejum, nós entendemos que ainda precisamos aprofundar muito sobre o tema, precisamos aprender muito sobre este assunto, até porque, amados e amadas irmãs, oração não é só um ato de pedir, oração é estreitar a nossa intimidade e o nosso relacionamento com Deus. Nós estaremos abordando este importantíssimo assunto sobre a oração e o jejum. E note bem, um destaque, oração e jejum sob o padrão ensinado por Jesus. Vamos então à nossa aula de hoje, ou à nossa pré-aula de hoje, lição 9, que será ministrada no próximo domingo, dia 29 de maio de 2022. Esta lição, esse trimestre, tem como comentarista, pastor e professor, Osiel Gomes, que nos traz uma matéria ou um comentário muito interessante. Inicialmente, você tem aí, aqui na sua tela, também os slides, nós vamos ao texto áureo. O texto áureo diz o seguinte: disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Atos 13, 2 e 3. A verdade prática diz o seguinte: a oração e o jejum são disciplinas espirituais que potencializam sensivelmente a vida piedosa do crente. Na sequência, a leitura bíblica em classe, que não faremos aqui nessa pré-aula, mas é importante que você, professor, professora, leia, até porque a leitura em classe com seus alunos, o texto base, que é Mateus 6, 5 a 18. Dentro desse texto, nós vamos encontrar o Senhor Jesus mostrando, na continuação do Sermão do Monte, mostrando um paralelo ou um padrão diferente do padrão da oração de jejum dos religiosos da época. Se você for observar, a partir do verso 1 do capítulo 6, a qual o evangelista São Mateus deixa registrado palavras do Senhor Jesus, repito, no Sermão do Monte, na continuação do Sermão do Monte, você vai observar que o Senhor realmente traz um método diferenciado, um padrão diferenciado do padrão dos fariseus, saduceus, que eram os religiosos da época, por que não dizer também um segmento religioso que tinha também um partidarismo político envolvido, e também oravam, também jejuavam. Até mesmo no texto você vai encontrar Jesus falando a respeito das esmolas, porém faziam não de forma na essência, na íntegra, do coração, na ação do contexto espiritual, mas faziam de forma simples e puramente litúrgica, somente para cumprir um ritual, somente para cumprir a lei ou um edito. Sendo assim, nós vamos observar essa diferença dentro desse aspecto. Estudaremos os objetivos traçados pelo comentarista da lição, que são eles:
conceituar a oração como um diálogo com o Pai. A oração, como eu bem disse, não é simplesmente um ato de pedir, mas a oração, ela deve ter em mente daquele que ora, daquele que busca o Senhor, todos nós que servimos ao Senhor, que somos cristãos, em mente que não é só um ato de pedir, mas é um momento de se relacionar com Deus, de falar com o Pai. Então nós temos que ter isso em mente. A nossa lição vem bem de forma clara conceituar esta questão do diálogo com o Pai. Segundo objetivo, explicar a oração que Jesus ensinou. Note, amados professores e professoras, que inclusive o evangelista São Lucas, no capítulo 11, ele mostra o desejo dos discípulos de aprender o método correto de orar com Jesus. A Bíblia diz, e Lucas escreve no seu capítulo 11, verso 1, que tendo Jesus orado, ele estava orando, os seus discípulos aproximaram-se dele e disse: Senhor, ensina-nos a orar. Eles queriam saber orar de forma correta. Automaticamente, quero entender que os discípulos perceberam, notaram que a forma de orar do mestre era diferente dos fariseus e saduceus, era diferente da forma de orar dos chefes da religião da época, e eles queriam agora aprender da forma correta, e a forma correta era da forma que Jesus orava. Explicação, então, ou explicar a oração que Jesus ensinou. E por último, em terceiro objetivo, relacionar a oração e a prática do jejum. A palavra-chave é oração. Dentro da introdução, amados, já entrando na nossa lição, nós podemos observar que o pastor Osiel Gomes, ele nos trouxe dentro desta metodologia que ele aqui usou, que nesta lição aprenderemos acerca da oração conforme ensinada por Jesus, bem como as lições espirituais. E ele coloca que o Divino Salvador nos assegura que, orando e jejuando ao Pai em secreto, ele não estará indiferente às aspirações da alma, isto é, às nossas orações. É bom que se diga, amados, que dentro desse texto que nós estamos baseado, que a lição está baseada, que é o capítulo 6 do Evangelho segundo escreveu São Mateus, nós podemos observar algumas coisas interessantes que se destaca aqui. É importante que se também diga isso para você, professor, para que possa também, é bem verdade que o nosso tempo, a nossa hora também em classe é muito reduzida para levarmos a efeito tamanha importância de assunto ou a extensão desse assunto. E eu dizia no início que quando nós passamos a estudar sobre o tema, nós entendemos e descobrimos que ainda temos muito a aprender sobre o assunto, e é verdade. Mas o pastor também Hernandes Dias Lopes, ele destaca algo que eu achei muito interessante dentro desse aspecto, baseado e extraído de um dos versos, ou especificamente do verso 9 do capítulo 6, o seguinte, três aspectos pelo menos dentro do verso 9. Como servos do Senhor devemos orar, porque observe bem que o verso 9 diz: portanto, vós orareis assim. Uma das coisas que a gente observa aqui, que o Senhor Jesus chama a atenção, e o pastor Hernandes traz como destaque, dentro desses três aspectos importantes deste verso, é que como cristãos que somos, temos o dever de orar, temos a nossa vida pautada na oração. Alguns chegam a pensar, eu tenho que orar, porque senão não recebo algo do Senhor. Repito mais uma vez,
A ação da oração, o ato de orar, não é só uma questão de pedir. O mais importante que nós temos que observar dentro do aspecto do tema oração, amados, é o nosso relacionamento com Deus, é a nossa intimidade com Deus, é nós abrangermos mais o nosso momento, o nosso devocional, a nossa comunhão com Deus. Não podemos ficar no continuismo, na mesmice, temos que avançar cada vez mais. E quando o Senhor diz aqui, portanto, vós orareis, Ele está dizendo o seguinte, é um dever, é uma obrigação. Todo cristão precisa desenvolver esta prática diariamente, a prática da oração. Vós orareis assim. Nós, como servos do Senhor, temos como dever a prática da oração. O segundo aspecto, dentro desse verso 9, que na sequência ele observa, e nós precisamos observar, que ele diz assim, Pai Nosso, ou seja, temos o Senhor como nosso Pai. Isso é importante e não está fugindo, e não podemos, aqui do script deixado pelo pastor Osiel Gomes, que o Divino Salvador nos assegura que orando e jejuando ao Pai em secreto, ou seja, Pai Nosso, é o nosso Pai, é aquele que cuida de nós, é aquele que nos gerou, é aquele que está acima de nós, a qual nós temos que ter um relacionamento com Ele, até porque, qual filho que não se relaciona com o Pai? Alguma coisa está de errado, alguma coisa não está correto. O filho tem que ter prazer de se relacionar com o Pai, prazer de estar ao lado do Pai, prazer de estar junto ao Pai, falando com o Pai e ouvindo o Pai sussurrar aos seus ouvidos, ao seu coração. Então, primeiro aspecto, servos do Senhor, devemos orar. Vós orareis assim. Segundo aspecto, dentro desse versículo, Pai Nosso. Ele é o nosso Pai e requer de nós um relacionamento com Ele. E o terceiro e último aspecto que o pastor Hernandes evoca aqui dentro desse verso 9, que nós temos que entender que dentro disso e declarar que o Senhor está nos ensinando, que Ele está nos céus. Ele diz assim, que estás nos céus. Ou seja, amados, o nosso Deus é o Deus transcendente, é um Deus que está acima de tudo e de todos, é um Deus que está nos céus. Isso aqui nos dá uma conotação que dos céus Ele governa, dos céus Ele comanda, dos céus Ele cuida de nós e nos ouve. Então, dentro desse aspecto inicial, é bom que entendamos, verso 9, as orientações iniciais do Senhor Jesus aos seus discípulos. Portanto, vós, é uma obrigação, é uma determinação como cristãos, orais assim, e entendendo que Ele é o nosso Pai, é o Pai Nosso, e também que Ele está nos céus. Ok, amados? Contudo, é imprescindível que a oração e o jejum sejam realizados de maneira que Jesus ensinou. Por isso, estudaremos o modelo verdadeiro de oração e jejum ensinado pelo Senhor Jesus. O primeiro tópico já, a oração é um diálogo com o Pai. Dentro deste aspecto, primeiro item, a natureza da oração. Vamos observar, podemos dizer que a oração, dentro desse aspecto aqui da nosso comentarista, é o diálogo da alma com Deus. Ou seja, amados, a oração é aquele nosso particular com o Pai, é aquele momento devocional, que a nossa alma, ainda que esteja angustiada, abatida ou alegre, ela se envolve com um relacionamento íntimo com Deus. É um diálogo da alma com Deus, a qual aparece na Bíblia Sagrada de diversas formas, como confissão. Temos aí alguns textos bíblicos, 1 Reis 8:47, Neemias 1:8, Daniel 9:3-15. Também adoração, Salmos 45:8, Mateus 14:33, você pode acompanhar nossos slides aqui, Apocalipse 4:11. E na sequência também comunhão, como temos falado bastante, ações de graças, feito
de modo belo por Miriam, tem o exemplo aí em Êxodo 15, 20 e 21, 23, 1 a 7, Débora e Davi. Então perceba que a oração é um conjunto de expressões, de ações que levam-nos a ter um relacionamento com Deus, através do diálogo da alma, na confissão, na adoração, na comunhão, ações de graças, tudo isso, amados, para reforçar e tirar da mente, também às vezes até da percepção de alguns, que há uma ligação entre oração e pedir, oração e rogar, oração e por uma necessidade. Não, oração é muito mais do que isso. É ações de graça, é confissão, é comunhão, é adoração, é aqueles momentos realmente de estreito relacionamento com Deus. Item 2 do tópico 1, como os homens de Deus viam a oração. A Bíblia nos incentiva a orar, porque há poder nesse maravilhoso recurso espiritual, o qual não podemos desprezar. Logo que lemos a Bíblia, percebemos que a oração é apresentada como uma ordem. Foi aquilo que nós dissemos aqui logo no início, abordando o verso 9 do capítulo 6 de Mateus. E olha o apóstolo São Paulo, 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Pastor, mas como eu vou orar sem cessar? Você deve orientar os seus alunos em classe que essa oração, já que ela, nós vamos daqui a pouco entender também a postura, a posição até física da oração, ela é da alma para com Deus. Às 24 horas do nosso dia nós podemos estar entronizados com Ele, e assim a nossa alma falando com o Criador, a nossa alma se relacionando com o nosso Pai, Ele diz, o nosso Pai que está nos céus. Isso é importante. No Antigo Testamento, um exemplo, Esdras via a oração como um recurso mais poderoso que o exército do rei Artaxerxes. Esse texto é importante que você, professor, aborde na classe, Esdras 8, 21 a 23. Quando Esdras, ele se sente, palavras registradas, de certa forma até constrangido de ir ao rei pedir ajuda, ele vai ao Rei dos Reis. Ele entende que o Senhor poderia livrá-los. Ele compreende que através do diálogo da sua alma com Deus, levando o povo a clamar a Deus, Deus daria livramento. E você vai ver nos versos 21 a 23, especificamente no 23, que Deus moveu-se pela oração deles. Deus se move pela sua oração. Deus se move pela nossa oração. Quando nós entendemos e temos essa comunhão diuturna com Ele, e entendemos que Ele se move pelas nossas orações. No Novo Testamento, o Senhor Jesus tinha a oração como tão necessária quanto o sono e o alimento. Olha que interessante, alguns textos sagrados aí, e os apóstolos também perseveravam em oração. Observe bem, Marcos 1:35, que está aqui, você pode acompanhar no slide. E levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Queridos, há uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte: a palavra ensina, mas o exemplo arrasta. Jesus foi o nosso exemplo, Jesus é o nosso exemplo. Ele foi exemplo para os seus discípulos, que você observa nos evangelhos, narrando, Jesus orando a noite toda, Jesus orando muito cedo, algumas traduções falam de madrugada. Jesus, ele era o exemplo para os seus discípulos e é para nós hoje o exemplo de oração. Terceiro item do tópico 1, a maneira de orar. A maneira de orar. A Bíblia nos ensina que a oração tem um interlocutor direto. Mateus 6, 9, foi o que nós destacamos aqui logo no início. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Por isso, não podemos orar de qualquer maneira. É preciso ter a mesma atitude dos discípulos a respeito da forma de orar.
Nós citamos também já esse texto, Lucas 11:1. Senhor, ensina-nos a orar. Me chama a atenção aqui, amados, que esse pedido dos discípulos, interessante, porque eles não pediram para Jesus ensiná-los a pregar, para Jesus ensiná-los a curar, para Jesus ensiná-los, quem sabe, a fazer os milagres tantos que o Senhor Jesus realizou, mas chamou-me a atenção esse pedido dos discípulos: Senhor, ensina-nos a orar. Sabe o que eu aprendo aqui, amados? E é bom que nós destaquemos isso para os alunos em classe, que antes de pregar bem, de ensinar bem ou de realizar milagres, isso não será possível sem antes aprendermos com Jesus a orar. Os discípulos tiveram essa percepção: a oração vem primeiro, a oração antecede qualquer realização meramente humana. A oração, ela tem que estar em primeiro plano na nossa vida para que as demais coisas elas venham a acontecer através do fruto de uma vida de oração. E a palavra de Deus nos ensina a respeito da maneira de orar. A quem a oração deve ser dirigida? A oração deve ser dirigida a Deus Pai em nome de seu Filho, Jesus Cristo. É o ensinamento, João 16, 23 e 24, você vai ver Neemias 4 e 9, orando ao Senhor, falando com o Senhor. A base 6 e 9 de Mateus, né? Pai Nosso, oração ao Pai, e aí Jesus ensina em nome de Jesus. A postura do corpo na oração, não há exigências, não é? Temos que correr um pouco por causa da nossa escassez de tempo, mas nós vamos observar que não há exigência na postura do corpo. O importante sim é a postura da alma, é a nossa essência falando com Deus. Qual é a motivação? O que nos leva a estar na presença do Senhor? Simplesmente querer algo dele, como uma oração de troca, essa Jesus não ouve, essa Jesus não responde. Ou seja, a oração apenas para suprir uma necessidade individual. Não, a oração, ela deve ser uma comunhão nossa com Deus. Em orando, claro, podemos, e não é errado, pedir, até porque a Bíblia nos orienta a pedir, porém, amados, não deve ser o objetivo principal, primordial. A oração, seu objetivo principal deve ser nutrir a nossa comunhão com Deus, nutrir e nos relacionar melhor com o nosso Senhor. Nós vamos observar com relação ao horário da oração, nós vamos observar que os textos bíblicos nos mostram, Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração nona. É importante que tenhamos um momento das 24 horas. Alguns chegam a dizer: pastor, não consigo ficar 1 hora de joelhos, 2 horas de oração. É um processo que deve ser iniciado aos poucos, paulatinamente. Ora-se 5 minutos, 15 minutos, meia hora, vai se estendendo à medida que nós vamos nutrindo o desejo de nos relacionar com Deus. Isso vai também gerando em nós um desejo de aumentar esses momentos com o Pai. Isso é muito importante. O lugar da oração, Jesus disse que podemos orar secretamente em nosso aposento, Mateus 6,6, no outro lugar solitário. A ideia é de intimidade, de momento a sós com Deus. Orar, buscar um lugar realmente que nós possamos ter toda a liberdade, né? Sem interrupção, sem nenhum tipo de problema, estar orando e estar ali recluso, só você e Deus, sua alma com Deus, falando com Deus. Isso é muito importante. Olha aí Mateus 6,6, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora a teu Pai que vê o que está em oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. O decoro na oração fala realmente disso que nós acabamos de abordar, e estamos abordando desde o início, né? A essência, a decência, a seriedade, a reverência no ato de orar. Atos 2, 1 e 2, você vai observar isso, que estavam todos no mesmo lugar, né? Estavam ali em reverência, em sinceridade, em singeleza de coração, e aonde foi que o Senhor visitou eles de uma forma extraordinária. O estado do coração na oração, se o coração estiver transformado,
e cheio da palavra de Deus, nossa oração será ouvida. Alguns dizem assim, mas a Bíblia diz que tudo que pedires, sim, mas olha aí o contexto do texto, João 15:7, está aqui, você pode acompanhar. Se vós estiverdes em mim, disse Jesus, e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Mas perceba que, antes que seja feita a sua oração, existe aqui um padrão. Nós temos que estar no Senhor e Ele estar em nós e a sua palavra em nós. Logo, a nossa mente de Cristo, nosso coração voltado para as coisas de Deus, automaticamente, consecutivamente, nós iremos pedir aquilo que coaduna com a vontade de Deus, que está de acordo com os interesses do reino de Deus. Segundo, a oração que Jesus ensinou. Item 1, Jesus não condenou a oração em público. Observe bem, no texto bíblico em estudo, o Senhor Jesus não condenou a oração pública, visto que pelo aspecto bíblico ela é aceitável e recomendada. O que Jesus condena é a exibição. Não tem problema você orar em público, você ser até visto orando. O importante é que esse não seja o motivo da sua oração, que esse não seja o motivo da nossa oração. Olha aí, motivo de exibição, como está aqui no seu slide, né? A pessoa ali orando de forma até mesmo não está nem ligado com Deus. Aquela imagem retrata que a pessoa está querendo chamar para si os holofotes, chamar para si a atenção. Essa oração não chega, essa oração não tem resposta, porque ele já está atingindo o seu objetivo, como o Senhor Jesus diz, já tem galardão aqui na terra, e o exibicionismo, né? Uma ostentação, a intenção de forma como os fariseus e os saduceus, os escribas da época, os chefes da religião da época, hipócritas, buscavam isso para si. O item 2 do tópico 2, Jesus quer que sejamos discretos, ou seja, no aposento, já que a oração é uma comunhão com Deus, já que a oração é uma intimidade e o falar da alma com Deus, fecha a porta do quarto, entra em secreto, né? É claro que podemos fazer de algum cômodo da casa, como está aqui no nosso slide, e um local particular para falarmos com o Pai, né? Louvado seja o Senhor. Queridos, na sequência, terceiro item do tópico 2, não useis de vãs repetições nas orações. Jesus mostra isso, não que você não possa intensificar uma oração num determinado sentido. O que ele está dizendo é justamente esta falta da essência no ato de orar, esta falta, muitas das vezes, de uma comunhão íntima com Deus no ato de orar, aquelas palavras ocas, aquelas palavras vazias, aquelas palavras simplesmente para cumprir um ritual, isso que ele está querendo nos orientar. Aí você perde o foco, que é Deus, né? E se firma simplesmente naquelas palavras como um decoreba, como uma reza, como simplesmente uma liturgia. É justamente isso que o Senhor está dizendo. O Senhor, Cristo novamente, combate os escribas, os quais faziam desse expediente, usavam desse expediente, longas orações decoradas, palavras ocas, palavras vazias. Não é verdade que o Senhor despreza longo período de oração, isso nós encontramos na Bíblia, né? Mas o que ele contraria aqui é a atitude de alguém achar que com muito barulho ou estardalhaços, Deus vai ouvir, não é? Não há necessidade disso. Ok, terceiro tópico, e nós vamos observar aqui já para caminharmos para a nossa final da nossa pré-aula, já que é o tempo muito curto, oração e jejum. Aqui ele faz agora este paralelo da prática da oração e a prática do jejum. A oração e jejum, uma combinação perfeita. Em inúmeras passagens, está aí no seu slide, bíblicas, podemos notar que a oração e jejum estão bem combinados. O ato de orar é a comunhão com Deus, através do seu diálogo com a sua alma, como nós temos abordado. O jejum é um momento de você sufocar a carne para se dedicar a Deus, ou seja, é um ato de maior ainda intimidade com o Senhor. Observe bem,
no primeiro livro de Samuel 7, 5 e 6, congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali, pecamos contra o Senhor, e julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Então, amados, essa prática, ela permeia todas as escrituras sagradas, a gente vai observar isso. Por todas as escrituras sagradas, a oração e o jejum são vistos como atos que revelam disciplina, autonegação e humilhação. E mostram também dependência total de Deus em momentos mais extremos, quando precisamos buscá-lo para resolver um problema específico ou receber uma determinada orientação. O terceiro tópico do item 2, o aspecto bíblico sobre o jejum. Você vai encontrar alguns textos sagrados no Antigo Testamento, você vai encontrar alguns momentos de reflexão acerca disso, como por exemplo o livro de Deuteronômio 9:18, Jonas 3:5, Jonas 3:5, você vai observar, diz o seguinte, está aqui no seu slide, os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Você vai ver agora a questão do jejum como lamentação por causa de algo sofrido. Você vai ver também um evento espiritual de grande concentração de fiéis. Você vai observar isso em Atos 13, 2, 3, 14, 23, o envio dos missionários, onde o Senhor estava escolhendo homens para a obra missionária. Você vai ver também o ato de jejum. Pela lei mosaica, nós vamos observar, está dentro do contexto da nossa lição, foi instituído no dia da expiação um dia de jejum anual. Isso depois foi estendido com prática que foi se multiplicando. Você vai observar também estendidos para 7 dias, 3 semanas, de 40 dias e aí sucessivamente. A questão é que esta prática do jejum, ela foi, você pode observar, ela foi pelos judeus tida simplesmente como uma liturgia. Ela deixou de ter a sua essência. Não vai ser permitido, mas se você depois puder consultar e passar aí para os seus alunos, você vai observar que foi instituído pela lei o jejum no dia da expiação, um dia por ano. Depois, eles instituíram, após a derrocada dos judeus, do povo de Israel, a destruição de Jerusalém por Nabucodonosor, eles instituíram mais um dia de jejum, de lamentação, por causa de tudo aquilo que aconteceu com a nação. Porém, depois que passaram-se o cativeiro e agora começaram a restituir, a cidade de Jerusalém, vieram a perguntar, e Zacarias, no capítulo 7, você vai encontrar esse texto, se seria necessário manter aquele dia de jejum, também porque agora já havia passado, toda aquela situação, já estava se restaurando, e o Senhor Deus observou com isso, que os judeus estavam praticando o jejum simplesmente para cumprir um ritual, simplesmente para cumprir algo estabelecido, não com a essência da alma, ou seja, vou me abster de alimentação porque foi instituído, porque foi colocado como um dia necessário para lamentar por tudo aquilo que aconteceu com a nação de Israel. E o Senhor chega a dizer ao jejum que não é recebido, você vai encontrar lá em Zacarias capítulo 7. Isso nós temos que ter muito cuidado para que nós não venhamos a praticar tanto a oração como o jejum de forma simplesmente litúrgica, simplesmente para cumprir um ritual. O Senhor Jesus não estabeleceu dias fixos sobre o jejum, ele deixou livre essa questão, ou espontâneo, desde que o objetivo principal seja realmente de estreitar a comunhão com Deus. No terceiro item do tópico 3, o ensino de Jesus sobre o jejum, como nós já falamos aqui, Mateus 9, 14 e 15,
o Sermão do Monte, eles têm essa prática do jejum livre, ou seja, um ato voluntário, um ato que nós observamos a necessidade, e essa necessidade, ela é importante e está presente em nossa vida. Isso é bom que se destaque também a questão da necessidade da alma. No texto de Mateus, nós observamos do verso 16 a 18, para jejuar não é preciso desfigurar o rosto, isso é muito importante destacar, e nem ostentar espiritualidade. Quando o verso 17 do capítulo 6 de Mateus fala, unge a cabeça e lava o rosto, observe bem que está falando o quê? Que nós não precisamos, ficar descabelado, ou quem sabe com o rosto desfigurado, demonstrando que estamos ali numa consagração. Não, ungir a cabeça significa ter o cabelo penteado, bem arrumadinho, uma postura adequada, sem transparecer para ninguém, porque essa não é a necessidade e objetivo que você está jejuando, que você está consagrando. Isso é muito importante se destacar, porque muitas pessoas até querem, como os fariseus, saduceus, os religiosos da época, mostrar o abatimento do físico porque estavam jejuando. Essa não é a essência, essa não deve ser a motivação. Ou seja, o jejum não pode ser usado para atrair olhares humanos. Assim como oferta e oração, o jejum não pode ser usado de forma a buscar holofote. Toda prática verdadeiramente piedosa busca a glória de Deus. Eu queria, amados, dentro desse aspecto, apesar de forma bem rápida, destacar aqui pelo menos as 3 formas de jejum que são bíblicas e muitas pessoas têm dúvidas acerca disso, que são válidas também, até porque nem todas as pessoas têm saúde suficiente para ficar o dia todo jejuando, ou muitas das vezes fazem uso de medicamento e não é possível ficar de repente sem água, sem líquido. Isso é muito importante. Então, dentro desse aspecto, queremos destacar pelo menos 3 formas de jejum, que é o jejum normal, o jejum absoluto e o jejum parcial. O que seria o jejum normal? Abstenção de todos os alimentos sólidos ou líquidos, mas não de água. Ou seja, como eu já disse, é necessário muitas das vezes a pessoa ter a sua nutrição e também não incorrer em situações a agravar a sua saúde. Então é necessário e é possível. Quando você observa, por exemplo, o texto sagrado, você vai ver em Mateus mesmo 4:2, você vai observar que a Bíblia diz, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Dá-nos uma conotação que Jesus aqui estava jejuando. É bem verdade que, à luz da Bíblia, nós podemos observar também que é recomendado não passar de 3 dias, mesmo tomando água. Jesus aqui certamente estava numa condição sobrenatural, porém a Bíblia nos informa que ele teve fome, não teve sede. Então nós podemos observar que isto é possível, o jejum normal de alimentos, mas não água. O jejum absoluto, sim, é o jejum que você faz agora, tanto de alimento, como também alimento sólido, como também de líquido. Isso é importante observar, e você vai ver isso também em Esther 4:16. Você vai observar, o texto diz assim: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos. Ou seja, nem comais nem bebais, é um jejum absoluto. E se você for observar na sequência, Atos 9:9, e esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Isso aqui fala de Paulo, ainda Saulo, quando foi ali no caminho de Damasco. Na sequência você vai ver esse texto aqui. Normalmente esse tipo de jejum não deve ir além de 3 dias, pois a partir daí o organismo se desidrata,
o que é muito nocivo à saúde. Se você for observar, alguém vai perguntar, mas e Moisés e Elias? Você vai encontrar lá em Deuteronômio 9:9, 1 Reis 19:8. Fizeram jejum absoluto por 40 dias, mas sob condições sobrenaturais. Isso é bom que se diga. E o jejum parcial? Aí é uma restrição de alguns alimentos, ou seja, não abstenção total de alimentos. Pastor, tem isso na Bíblia? Você pode relacionar, pode indicar com a base bíblica para os seus alunos. Daniel 10:3, olha o que está escrito: manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento até que se cumpriram as 3 semanas. Ou seja, é um jejum parcial de algo que ele gostava, algo que era para ele bom, algo que era para ele interessante, mas ele se absteve, o que nós chamamos de jejum parcial, para se consagrar ao Senhor Deus. Note o texto: manjar desejável não comi, Daniel disse, ou seja, era algo que ele gostava, era algo que ele era prazeroso. E outra coisa interessante aqui na sequência: nem ungi com unguento. Sabe o que é isso aqui? Loção perfumada, ou seja, não é que ele não se banhou, ele não passou perfume, ele não passou a loção, ou seja, era algo estritamente particular de Daniel, que ele se absteve agora para se relacionar mais intimamente com Deus. Ok, amados? Isso é muito importante observar, porque com certeza poderá ter algumas dúvidas e o professor deve estar bem atento a esses tipos de jejum baseados também com esses textos sagrados. Caminhando para o final, já na conclusão, está aqui no seu slide, no seu telão aqui, você pode acompanhar e na sua lição. O cristão que conhece a palavra de Deus sabe da importância da oração e do jejum como exercícios espirituais. 1 Timóteo 4:8. Pela prática de ambos, o crente estará mais sensível ao Espírito Santo, de modo que sua realização traz constantes benefícios para a nossa vida espiritual, especialmente diante de um mundo materialista e utilitarista. Queridos, chegamos aqui ao final da nossa pré-aula, mas eu não posso encerrar para fazer uma pergunta para você, professor, para você, professora. Como anda a sua vida de oração? Você está orando? Ore, busque a Deus, jejue, se relacione mais com o Senhor Deus, já que eu e você temos essa nobre e difícil missão de ensinar a palavra de Deus. Como ensinar? Se não buscarmos comunhão com Ele. Como ensinar? Como pregar? Como exercer o nosso ministério educacional no reino de Deus se não tivermos uma vida de oração? Ore a Deus, jejue, estreite o seu relacionamento, a sua comunhão com Deus, tenha uma boa aula e certamente Deus vai te ajudar. O Espírito de Deus vai te impulsionar a fazer melhor, com mais esmero, com mais dedicação e excelência a obra que Deus colocou na sua mão. Na próxima semana, nós estudaremos dentro dessa série de lições do valor do reino de Deus, nossa segurança vem de Deus. E se você desejar aprofundar mais, lendo, estudando a Bíblia Sagrada, tem aí ainda no nosso playlist, você pode ainda ler a Bíblia, né? Tem lá todos os textos que foram gravados pelos nossos irmãos e você pode acompanhar e se aprofundar na palavra de Deus. Mas não esqueça, em oração e, se possível, em jejum. Se desejar aprofundar ainda mais, está aqui, olha, CETADES. Aí você pode estudar sistematicamente a palavra de Deus. Forte abraço, que Deus te abençoe. E até a próxima, se Deus permitir.